pessoal, paz de Cristo! Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o jogo Descobrindo a Fé, que foi lançado agora na sua primeira edição. Isso mesmo, primeira edição. A nossa ideia é gravar várias edições desse mesmo jogo para vocês poderem brincar muito em casa e descobrir muitas coisas sobre a fé católica, que é o principal objetivo deste jogo. Primeira edição, a gente preparou o tema Igreja Católica e Santa Missa. Então, além de trazer todos os aspectos cognitivos de desenvolvimento da fase dos 10 aos 12 anos, que trabalha a questão do raciocínio, da rapidez, da questão de expressão corporal, de interagir em grupo, vai também trabalhar as questões de educação da alma, conhecendo várias questões sobre a edificação Igreja Católica, né? O prédio, digamos assim, Igreja Católica e a Santa Missa, que são elementos que já são trabalhados na cidade, também por conta da catequese e da vivência das crianças que começam a entender um pouco melhor sobre esse assunto nas suas vivências cotidiano dentro da família, né? E nos finais de semana, quando vão à Santa Missa, né? E à igreja. Então vem para trabalhar todas essas questões, educando o corpo e a alma. Então agora eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que esse jogo vai funcionar. Ele é muito simples, mas bastante divertido. Nos nossos testes, assim, a gente já deu bastante risada e a gente tem certeza que vocês aí também vão ter momentos muito bacanas jogando esse jogo. A ideia dele é que seja jogado de 2 ou mais pessoas, não tem um número limite. Se forem grupos grandes, a gente até aconselha de que sejam feitos grupos para jogar, né? Então, a cada rodada, um representante do grupo joga e o seu grupo tem que dar as pistas para que ele possa adivinhar. Mas, na maneira normal, né, com jogadores competindo pela pontuação, a ideia é que se coloque a faixa na cabeça, sorteie uma cartinha que contém um elemento, então, e coloque na testa sem que veja. E esse jogador vai fazer perguntas que os outros vão responder somente com sim ou não. E aí ele pode dar palpites do que ele acredita ser o elemento que está contido na cartinha. Por exemplo, vamos usar aqui o exemplo do vinho. Então vai sortear a cartinha, vai estar escrito vinho, mas o jogador não vai ver. Ele vai colocar na faixa, ele vai fazer perguntas. Ah, é uma pessoa? E os outros vão responder não. É um objeto? Né? Daí vai respondendo e a pessoa vai tentar adivinhar. E quando acertar, ela fica com a cartinha como um ponto e ao final, quem tiver mais cartinhas ganha. Lembrando, né, que se for jogado em grupo, a ideia é que o grupo responda sim ou não e que o jogador que está com a carta possa acertar para pontuar para o grupo. E aí a gente tem 5 dicas e variações para vocês poderem jogar esse jogo. A primeira dica é bastante tradicional dos nossos jogos, mas ela também é muito importante e muito valiosa para o desenvolvimento das crianças, que é a utilização e a determinação de tempo, utilização de temporizador e determinação de tempo. Por quê? Isso faz com que o nosso cérebro trabalhe com mais rapidez e possa fazer conexões com mais rapidez. Então, nós vamos buscar na nossa memória a longo prazo, que também é um aspecto trabalhado nesse jogo, as informações necessárias para poder responder. E essa questão da rapidez faz com que a gente queira agir de forma mais rápida, o que é muito importante também para o nosso desenvolvimento, para incentivar que o nosso cérebro busque as informações. Então vai trabalhar essa questão, além de colocar uma adrenalina que deixa o jogo super divertido e se for jogado em grupo faz com que a competição fique muito mais interessante. Então além de se tornar mais divertido, também vai trazer um melhor rendimento das questões de desenvolvimento cognitivo. A segunda dica é delimitar o número de chances que o jogador tem para acertar o elemento que está na cartinha. Isso pode ser feito de 2 maneiras. Quando jogado individualmente, é aquela forma tradicional que a gente está acostumado, né? Então, por exemplo, você tem 3 chances para acertar, que vai fazer também com que a criança possa refletir um pouco melhor
as escolhas que ela vai fazer, trabalhando essa questão, né, de reflexão perante as hipóteses, a resolução de problemas, né, com sabedoria, trabalhando aí também um pouquinho das virtudes. E quando jogada em grupo, ela pode ser da seguinte forma: um jogador de cada um dos grupos vai ser escolhido e nenhum dos dois vai ver a carta. Então, um deles vai jogar, vai fazer as suas chances. Se ele acertar, o grupo leva o ponto, mas se ele não acertar, a chance passa para o outro grupo. Então a faixa troca de lugar, um jogador do grupo oponente, que também não viu a carta, vai ser aquele que vai perguntar e vai ter a chance de pontuar para o seu grupo. E assim pode ir passando e repassando até que um dos jogadores acerte e leve o ponto para o seu grupo, que também vai aprimorar essa questão da competitividade, vai deixar o jogo bastante divertido. A terceira dica é dar, né, a dica utilizando imagens, né? Então, por exemplo, ao invés de você responder perguntas, os jogadores ali vão fazer uma pesquisa para procurar uma imagem. Então, dar também autonomia da criança poder digitar as letras, né, digitar a palavra, procurar uma imagem e simplesmente mostrar, né, o elemento que está na cartinha e não dizer nada. E aí a criança, olhando só a imagem, vai ter que tentar adivinhar o nome para fazer a pontuação. Aí a ideia é trabalhar com o conhecimento de imagem para associação de nomes. Então, usando o mesmo exemplo do vinho, eu vou mostrar a imagem do vinho e aí a criança vai ter que adivinhar que aquilo é o vinho, né? Então, vai trabalhar essa questão não só dos nomes, mas a associação do nome com a imagem. E aí não é feito por perguntas, mas pela mostragem da imagem simplesmente. A quarta dica é adivinhar com soletração. Então, o oponente vai soletrar as letras e a criança vai ter que tentar descobrir aquilo que está na cartinha contida na testa dela. Isso pode ser feito em diferentes níveis nessa idade. Então, começar devagarinho, soletrando devagarinho. Na segunda vez, soletra numa velocidade média. Na terceira vez, soletra bem rapidinho, para também incentivar que a criança vá fazendo essas associações. E o desafio fica nessa questão aí de falar de uma forma mais rápida. Porque a soletração ela pode ser muito simples, mas ela trabalha muitas coisas no cognitivo das crianças. Então, é bastante importante também que a gente possa trabalhar com essa alternativa de jogo. E a quinta dica vai deixar aí todo mundo com os miolos fervendo para pensar, que seria dar dicas opostas às reais. Então, por exemplo, o jogador que estiver com a carta na fita na sua testa vai fazer as perguntas e quem responder vai responder ao contrário do real. Então, por exemplo, vamos usar novamente o exemplo do vinho. A pessoa vai estar com o vinho e aí vai perguntar: é uma pessoa? A resposta correta seria não, mas aí os jogadores oponentes vão responder sim, porque é ao contrário. É uma bebida? Aí vão responder não, porque é ao contrário do real. Então fazer esse jogo de confirmar a característica contrária ao que ela realmente é. Isso também vai fazer com que a gente trabalhe aí e coloque nosso cérebro para pensar, além de tornar o jogo muito divertido, porque eu garanto pra vocês, a gente se divertiu muito nos testes e eu tenho certeza que vocês aí também vão se divertir muito. É um jogo muito simples de jogar, com poucos elementos, mas que traz um conhecimento riquíssimo e, quando mediado, é muito importante também para o desenvolvimento da alma das crianças, porque traz elementos da nossa Santa Missa, esse momento tão rico, né, e também da construção da igreja em si. E são coisas que as crianças começam a vivenciar e tem o contato, né, físico com isso. Então é muito importante também para aprender os termos do que tem dentro da igreja e da Santa Missa. Passar também a refletir um pouco mais sobre esse momento e aumentar cada vez mais a nossa espiritualidade. Afinal, se desde pequeninos a gente trabalhar isso, com certeza nós vamos ter aí adultos amantes da Santa Missa, certo? Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês tiverem ideias de mais dicas, coloquem aqui embaixo para compartilhar com a gente. E até mais!